Naquela época, a Itália era uma bagunça, entre aspas, é claro. Como assim aspas? A Itália nem sequer existia. Como vai ser uma bagunça? Eram 7 reinos separados que depois que se foram unificados, se tornaram a Itália como a gente conhece. E obviamente esse processo foi liderado pela burguesia, com o papinho do nacionalismo. E após a derrota de Napoleão, foi feito o Congresso de Viena. No Congresso foi decidido que as regiões da Itália seriam dominadas pela Áustria e a Igreja Católica ia manter o domínio sobre os estados papais. Para quem não sabe o que eram os estados papais, eram duas regiões específicas no centro da Itália que eram consideradas patrimônio da Igreja Católica. O único reino da Itália livre dessas interferências foi o do Primonente Sardenha, por ser a região mais industrializada e dessa forma sendo mais visível a influência do nacionalismo e mostrando mais os interesses políticos da época, é claro, que eram justificados pelo papinho de nacionalismo, fatores econômicos que foram primordiais para os acontecimentos. A burguesia via um grande interesse a eliminação das barreiras alfandegárias internas entre os povos italianos e a proteção do mercado da indústria não italiana. Em 1848, surgiu um movimento chamado Risorgimento. O objetivo desse movimento era combater a influência estrangeira do país, firmando uma Itália muito mais forte. Mas já falando de um dos processos mais importantes para a junção dos 7 reinos, foi o Garibaldi, que fazia parte da liderança da Itália e que também sonhava com uma nação republicana, que comandou um exército de voluntários que foi chamado de Camisas Vermelhas. Ele, em 1860, se dirigiu ao sul, passando pelo reino das Duas Sicílias, expulsou o rei Francisco da família do Bourbon da França, porém, ao voltar ao norte, foi detido pelos franceses em Roma, e ao mesmo tempo a Itália conseguia fazer uma aliança com os franceses e entrava em guerra com os austríacos. Bom, muito similar ao que aconteceu com a Itália e a Alemanha, aconteceu com o Vaticano e a Itália, né? Foi meio que uma aliança apenas de interesse político, cada um buscava um ponto que o outro podia oferecer. Mussolini, né, meio que buscava aquele apoio interno e a base da igreja, né, oferecia isso, querendo ou não, né, porque a religião, mesmo não tendo tanta influência, já podia gerar isso. E o Vaticano, né, buscava se meter nos assuntos da Europa, né, influência política e tudo mais. Bom, dessa aliança, né, teve várias consequências, pode-se assim dizer, como o Pacto de Latrão em 1929, que deu independência, né, para o Vaticano como Estado. Claro, esse pacto ele só foi meio que feito, né, digamos assim, 100 anos depois do acontecimento dessa união, né? Consequências da unificação italiana. A unificação italiana em 1861, liderada por Garibaldi e Cavour, consolidou identidades culturais sobre um governo único, expandindo o território e anexando regiões como as Duas Cilícias. Enfrentou desafios internos como as disparidades entre norte e sul, enquanto promovia modernização e industrialização. A Itália unificada também buscava destaques na política internacional como uma potência regional na Europa. Bom, só para poder interligar, né, o assunto anterior e o próximo assunto, o nacionalismo ele foi muito responsável pelo desenvolvimento tanto da Alemanha quanto da Itália nessa época, né, por conta do nacionalismo. O que seria o nacionalismo? Seria meio que um motivo para eles se unirem, né? Uma corrente de pensamentos, como uma cultura, uma língua, etnia, alguma coisa em comum, origem, tanto faz. E, né, nesse tempo, ocorreu nacionalismo, da Alemanha com a Itália, que ajudou muito ambos os países, meio que acabou com a divisão tanto da Itália quanto da Alemanha que eles tinham, né? E aumentaram as potências com essa união. Claro, o nacionalismo ele não é só causado por coisas em comum ou países diferentes, ele pode ser causado num país em si, para aumentar meio que o fluxo, né, o foco como um inimigo externo e tudo mais. E é isso, vou deixar a continuação dos meninos aí. Início da Alemanha. No início do século XIX, a Itália e a Alemanha eram regiões politicamente fragmentadas. Porém, ao longo do século, movimentos nacionalistas, liderados por figuras como Giuseppe Garibaldi e Otto von Bismarck,
resultaram na unificação desses territórios, formando o Reino da Itália em 1861 e o Império Alemão em 1871. Essas unificações promoveram a consolidação de identidades nacionais, impulsionaram a modernização e influenciaram o equilíbrio de poder na Europa. A Alemanha também teve um processo de unificação muito parecido com a Itália. Eles eram divididos, diferente da Itália, que era dividido em 7 reinos, a Alemanha era dividida em 23 estados que se unificaram para formar a Alemanha que a gente conhece. Obviamente, com a ajuda da burguesia, igual a italiana, e também com o mesmo discurso de nacionalismo. E a burguesia também tinha um processo e uma visão muito parecida com a burguesia italiana. O ponto mais diferente que tem como ser citado das duas unificações é a questão que, diferente da Itália, que os líderes italianos que estavam propondo a unificação tinham uma visão muito parecida com a burguesia, aqui na Alemanha os líderes italianos não tinham essa visão. A burguesia via como o melhor um estado republicano, enquanto os líderes queriam um tipo de monarquia, fazer dessa diferença e tendo mais problemas futuros. Unificação italiana e alemã, relacionada à ascensão do nacionalismo na Europa do século XIX. No século XIX, os processos de unificação italiana e alemã foram impulsionados pelo nacionalismo, refletindo o desejo das pessoas de criar Estado-nação unificados. Líderes como Garibaldi e Bismarck mobilizaram o apoio popular, aproveitando esse sentimento nacionalismo, movimentos sociais, culturais e conflitos militares desempenharam papéis fundamentais nesses processos que foram cruciais para a transformação política e social na Europa na época. Bom, com a explosão do capitalismo liberal na Europa no século XIX, outras formas de pensamento para meio que controlar ou para gerar a igualdade nesse meio tempo. Primeiramente, o socialismo de Karl Marx, que ele foi bastante influente nessa área, que colocava como se o Estado tinha que ter controle dos meios de produção para manejar essa falta de diferença social e tudo mais. O anarquismo era uma ideia que abolia todo o Estado e qualquer tipo de hierarquia que tinha e se baseava praticamente em colaboração mútua da população em si. É muito defendido por Pierre Joseph. O comunismo eliminava todo tipo de iniciativa privada, classes sociais e colocava meio que o Estado no controle, para nivelar todos, para ter uma igualdade social, querendo ou não, Muito ajudado por Karl Marx, também, que era um apoiador dessa ideia, e Vladimir Lenin, que também ajudou nesse processo. Resumindo a ópera, essas revoluções tiveram muita influência da industrialização. Por quê? Porque eram principalmente feitas pelos burgueses, os burgueses que começaram a financiar essas revoluções. Porque, obviamente, não era porque eles eram bondosos, e sim porque o estado político daquela época e naqueles lugares não favoreciam eles. Então, obviamente, os burgueses estavam mudando isso, e a industrialização dava mais poder a eles. Então, por isso, os burgueses conseguiram interferir tanto na política, porque a industrialização deu mais poder político a ele.